Sejam bem-vindos à TV Bonifácio e hoje nós estamos com a professora Anita Nowinski, professora historiadora da USP e que também tem uma cátedra com seu nome na Universidade Federal Rural de Pernambuco. A professora Anita Nowinski tem uma vasta obra sobre a história do Brasil, a memória do Brasil, principalmente sobre a história da Inquisição no Brasil, a história dos judeus no Brasil, com um livro que se destaca os judeus que construíram o Brasil, os judeus que participaram da construção material, da construção espiritual, da construção intelectual do Brasil. Esse é o tema da nossa querida professora Anita Nowinski. E eu começaria esta entrevista exatamente por esse tema dos bandeirantes, que nas pesquisas de dona Anita Nowinski teriam suas raízes como cristãos novos. Ela cita, inclusive, que a madrasta do Raposo Tavares chegou a ser presa pela Inquisição em Portugal e que isso teria deixado nesses bandeirantes, nesses cristãos novos, uma marca, um certo ressentimento em relação aos jesuítas, o que explica boa parte dessa contradição, desse conflito entre bandeirantes e jesuítas no Brasil. Mas eu vou dar a palavra à professora Anita Nowinski, porque os bandeirantes vêm sendo muito questionados recentemente no Brasil. Há uma onda de questionamento dos bandeirantes e da sua obra no país, ao contrário do que dona Anita pensa, o Jaime Cortesão, que escreveu uma bela biografia do Raposo Tavares. Bem, eu acho que a história do Brasil ela tem que ser toda ela renovada. Ela tem muitas falhas, muitas lacunas e é preciso que nós corrigimos essas falhas. Uma das importantes é do Raposo Tavares. Os erros que existem na história do Raposo Tavares é realmente alarmante, porque o Raposo não foi nada daquilo que todos os livros didáticos costumam repetir. E ele é acusado de tantos erros, de tantos crimes, de tantas falhas na carreira dele, mesmo como um paulista que luta como ele lutou para ter São Paulo como ele queria ter. Para começar, nós não sabíamos, ninguém sabia, que o Raposo Tavares tinha origens judaicas. Isso é uma descoberta recente. E nós temos até um testemunho dele próprio, confirmando quando um padre jesuíta me perguntou quem dava o direito a você de nos destruir os jesuítas, quebrar nossas imagens, de destruir nossas igrejas, porque os bandeirantes eram um tipo de gente bem diferente da maioria. Eles não eram religiosos, eles eram acusados de não levar padres nas expedições, eles eram acusados de não dar extrema-unção. E essa lenda foi alimentada durante séculos e séculos, quando na realidade, hoje nós sabemos a verdade. O Raposo Tavares, quando um padre jesuíta perguntou a ele: mas quem dá direito a vocês de nos destruir? E o Raposo respondeu: a lei de Moisés. É uma coisa estupenda, porque ninguém sabia que ele tinha alguma coisa com a lei de Moisés. O Raposo Tavares constava como católico, mas ele absolutamente não era, porque ainda tem outras provas e outras testemunhas do judaísmo de Raposo Tavares. E não só do Raposo,
como da maioria dos bandeirantes. Nós também não sabíamos que a maioria dos bandeirantes eram judeus. Pedro Vaz de Barros, que era o grande companheiro de Raposo Tavares, era judeu. As duas irmãs que ele tinha estavam no cárcere da Inquisição, foram torturadas e acabaram na miséria com duas crianças pequenas, abandonadas. Nós sabemos também, o Washington Luiz conta essa passagem, que quando o Raposo Tavares estava falando sobre a origem desta terra, desse São Paulo, ele disse: os judeus conquistaram Canaã. Nós, bandeirantes, vamos conquistar a nova Canaã, porque esta terra nos pertence. Palavras textuais do Raposo Tavares. Esta terra nos pertence. Ele considerava esta região, São Paulo, toda essa região, como propriedade deles, dos bandeirantes, e não uma coisa usurpada como foi. Raposo Tavares foi um criador. Se nós lermos as passagens da vida dele, nós vamos entender melhor e aí vamos compreender por que ignoraram a história dele. E mais ainda, a história do Raposo Tavares é tão interessante, ela foi ignorada. Para começar, passou-se séculos e ninguém falou no Raposo. Passaram-se séculos até o século XX e não se falou no Raposo. Não se queria falar no Raposo. O Raposo não existe. Quando nós sabemos que ele foi realmente um dos maiores criadores do Brasil, além de todos os historiadores silenciarem completamente sobre a presença dele, ninguém fala na presença do Raposo. Nós temos passagens e passagens onde se fala dos bandeirantes, ninguém toca na obra dele. Nós sabemos até coisas que não têm resposta até hoje, porque não foram pesquisadas e nós não sabemos o que se passou. Nós sabemos que Raposo Tavares desapareceu durante alguns anos e ninguém sabe onde Raposo esteve. Mas no começo do século, nós sabemos que ele assinou as atas da Câmara de São Paulo e, de repente, no ano seguinte, ele não existe. O nome dele nunca tinha aparecido, nem a obra dele, nem a bandeira dele, nada. Mas depois de 6 anos, ele assina de novo nas atas da Câmara. Onde ele esteve durante 6 anos? Ninguém sabe, porque foi procurado. Jaime Cortesão fez pesquisas no Brasil inteiro e não encontrou a presença do Raposo. Ninguém imagina onde Raposo esteve. Eu pensei em fazer um filme sobre Raposo. Sempre quis fazer, porque há tanto mistério na vida dele que daria realmente um filme de suspense. Ninguém sabe onde ele morou, onde ele foi, onde ele viveu, nada. Bom, e mais uma coisa muito interessante também, quando, no fim da vida, depois que voltaram naquela grande bandeira, e os companheiros dele, todos os amigos, foram recompensados. Porque era uma bandeira, era uma coisa tão extraordinária que foi feito, que nunca foi feito. Diz que nem nos Estados Unidos, aquelas grandes navegações, tem alguma coisa parecida com o Raposo Tavares. Todos os companheiros dele foram recompensados. E muito bem recompensados. Ganharam terra, dinheiro, ninguém nem sabe o que eles ganharam de recompensa por aquela extraordinária caminhada da bandeira. E o autor da bandeira, o gênio que imaginou toda aquela epopeia,
não recebeu um centavo. Estava na miséria e ficou na miséria. Todos ganharam. O Jaime Cortesão fala quanto eles ganharam. E o Raposo Tavares, nada. Por quê? Também é um mistério. Porque o Raposo Tavares é considerado um dos maiores brasileiros que existiu. Pela obra dele. Porque graças ao Raposo é que nós temos o Brasil. A bandeira dos limites. Pois é. O que ele realizou, diz o maior historiador, biógrafo dele, que é o Jaime Cortesão, confirma extraordinária capacidade de Raposo Tavares como político, criador, como homem inventivo, um homem que, para o Jaime Cortesão, não teve ninguém maior na história do Brasil. E onde está escrito isso? Ninguém nunca mencionou. Ao contrário, ficam acusando o Raposo Tavares de todos os crimes. Dona Anita, a senhora foi quem criou, estimulou e promoveu o Museu da Tolerância. E hoje nós vivemos no Brasil, infelizmente, um momento de intolerância. Nas redes sociais se dissemina muito preconceito, muito ódio. Qual é a atualidade que a senhora vê para esse tema que a senhora abraçou, da tolerância e do Museu da Tolerância? Bem, é uma lástima que eu vou dizer, porque realmente, quando eu idealizei o Museu da Tolerância, eu recebi do reitor uma carta dando o terreno para mim. Mas, infelizmente, não deu certo. Não deu certo, mas nós fizemos tudo. O Museu da Tolerância, quando ficou praticamente pronto, tinha tudo o que nós precisamos para já realizar o museu. Ele é uma beleza. Era lindo e ganhou prêmio na Inglaterra pela beleza daquela obra, daquela construção. E nós andamos muito e conseguimos realizar. A obra estava pronta, tinha até tudo, até sala de café, biblioteca. Foi exatamente quando começou esse movimento aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? Aquele movimento, aquela crise. Mas daí não teve mais condição, porque faltou dinheiro, porque ninguém queria mais dar. E eu fiquei quieta, não fiz mais nada. Tenho tudo pronto, tudo pronto para começar o museu. Mas aí deixei. A senhora acha que o Museu da Tolerância foi vítima da intolerância? Não sei se sou vítima da tolerância, porque havia muito boa vontade, viu? O reitor tinha muito boa vontade, o vice-reitor tinha muito boa vontade, mas como eles não tinham mais dinheiro, não ia dar nem R$1.000, eu falei, não tinha mais condições de fazer nada, né? Agora, que a intolerância está crescendo no Brasil, está crescendo. Está crescendo, está se multiplicando, está se aumentando. E até isso eu acho que é bastante perigoso o que está acontecendo. Por quê? Bastante perigoso, porque há um grande movimento contra isso, contra aquilo, entendeu? Então, eu acho que é perigoso essa coisa amadurecer muito. É capaz de amadurecer, aumentar, e a gente não sabe onde vai chegar. Quer dizer, a gente tem que lutar muito, trabalhar muito
para poder lutar contra tudo isso. E principalmente nós que estamos na ativa e que aprendemos a falar e que falamos, nós temos obrigação mesmo de falar, não é? Agora, o Museu Judaico é só de coisas judaicas. Tudo que você pode imaginar, desde arte até tudo, arquitetura, a vida, a antropologia, tudo vai ter nesse museu. Vai ser uma escola. E eu acho que vai ficar muito bonito, sabe? E os judeus estão se esmerando de fazer isso. Por quê? Porque não passa 100 anos que não tenha um massacre. Não passa 100 anos. Você vê o que acontece lá em Kishinev, não é? Lá na Rússia, ainda hoje. E a presença dos judeus no Nordeste. A senhora fez a história, o levantamento da Inquisição na Bahia, mas a senhora também levantou a presença dos judeus no Nordeste, no sertão nordestino, na Paraíba. Como é essa presença no Nordeste? Eu vou dizer, eu fui várias vezes ao Nordeste, mas eu vou dizer a vocês, pelo que a gente viu, pela minha experiência, não tem nordestino que não é judeu. É exagero, mas é isso. É isso. Não tem nordestino que não é judeu. É engraçado, mas é verdade. Todos os que eu falei, todos diziam que a família, os pais, o avô, eram judeus. É incrível. Eram mesmo. A maioria foi para o Nordeste, porque eles foram para Pernambuco primeiro. Daí eles foram perseguidos em Pernambuco. Daí eles fugiram, subiram, foram para o Nordeste. Lá no Nordeste, eles foram perseguidos outra vez. Aí a Inquisição bateu nos engenhos dele e acabou com os engenhos deles. E tem até queimados, tem a Branca de Figueroa, tem muita gente interessante lá no Nordeste. Os judeus vieram com os holandeses ou houve outro fluxo também? Não. Eles constam como sendo cúmplices dos holandeses. Porque os holandeses não tinham Inquisição e é claro que eles preferiam ficar com os holandeses do que ficar com uma ameaça inquisitorial em cima deles. Então, a tendência geral é dizer que os judeus colaboraram com os holandeses. Bom, no meu livro eu tenho um capítulo sobre isso, onde eu mostro que, ao contrário, em vez de eles colaborarem com os holandeses, eles ajudaram com dinheiro, com barcos, eles colaboraram com tudo, inclusive com muito dinheiro para pôr para fora os holandeses. Então também está errada a história, mas meu livro diz isso. Pode ser que havia também cristãos novos que gostavam de ficar com os holandeses. Isso pode ser, claro, não nega. Então tem muita coisa para renovar na história. E o Vieira? O Vieira é um outro personagem. O Vieira, eu estou fazendo uma outra história. Para começar, eu precisava ter o meu livro aqui, porque quando termina o livro, eu apresento 10 motivos, razões, porque eu acho que toda a história dele está errada, porque ele era judaizante. O Vieira? Ele era judaizante, é. Ele chegou a defender os judeus contra a Inquisição. O livro inteiro, tudo. Mas ele diz coisas tão incríveis que eu precisaria ter o livro para lembrar para vocês. Como ele diz, ele primeiro de tudo, ele tirou a responsabilidade de Deus. Colocou a responsabilidade na sociedade. Não é Deus que é culpado, não. Os homens que são culpados. Isso não é uma coisa extraordinária para aquela época.
Quem é que disse uma coisa dessa? Não é? O Vieira disse que é possível salvar-se fora da igreja. Quem iria dizer uma coisa dessa naquela época? E ele diz outras coisas tão extraordinárias que a gente vê que ele apoiava é o judaísmo. Mas o caso mais engraçado é as contradições do Vieira. Vieira é um dissimulador. Eu coloquei ele como dissimulador, até tem um trabalho meu que chama-se A Dissimulação de Padre Vieira. É fantástico, porque ele manipulava o que ele queria. E ele tinha ódio daquela sociedade violenta, uma sociedade repressiva, uma sociedade injusta. Ele tinha raiva daquela gente, entende? Então, a gente vê nas cartas, porque ele tem centenas de cartas, centenas, o que ele dizia realmente, e como ele manipulava e fingia. Então, tem muita coisa interessante. Segundo Fernando Pessoa, o imperador da língua portuguesa. Muito bem, dona Anita. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho, por se manter em atividade. E todos nós esperamos ansiosamente o seu novo livro sobre o grande Padre Antônio Vieira. Vocês vão espantar-se.